Olá! A parceria Transpacífico, o acordo comercial entre Estados Unidos, Japão e outros 10 países, pode encolher as exportações brasileiras em até 2,7%, segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas. O acordo prevê a eliminação de 50% das taxas de importação e eliminação também de barreiras não tarifárias. O grupo de países reunidos no acordo compram 1/4 das exportações do Brasil. Com os preços mais baixos, os nossos concorrentes terão ampla vantagem. Durante o período de gestação desse acordo, que reúne 40% do PIB mundial, o Brasil privilegiou as relações com os países em desenvolvimento, os BRICS e o Mercosul, além de acordos unilaterais com países sul-americanos. Será que foi a política acertada? O Brasil em Debate, da Rádio TV Câmara, vai discutir o tema com os deputados Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, e Edio Lopes, do PMDB de Roraima. Deputados, depois da assinatura desse acordo, um líder empresarial, Rubens Barbosa, disse que o Brasil, deixou claro que o Brasil está isolado das negociações comerciais com o mundo. O senhor concorda com isso, deputado Edio Lopes? Eu diria que não totalmente isolado. Nós ainda temos algumas perspectivas de recuperarmos o tempo que estamos perdendo, sobretudo nos últimos 12 anos. O Brasil, nos últimos 12 anos de governo petista, tem optado por uma relação comercial mais contundente com os países do Cone Sul, aí voltado para o Mercosul, e voltado para os países em desenvolvimento. O Brasil poderia lá atrás ter optado por a formatação de um acordo com os Estados Unidos, o Canadá e o México. O Brasil optou por uma política que está aí sim levando o Brasil a um isolamento. Pior ainda, atualmente o Brasil tem pautado a sua linha de comércio na relação comercial com os países, sobretudo na América do Sul, pautado dentro de uma premissa muito mais ideológica do que comercial. E isso é terrível para o Brasil. O Brasil precisa urgentemente se afastar desse círculo bolivariano que hoje impera dentro do Mercosul. Eu participo do Parlasul, que é uma instituição de parlamentares dos 5 países que congregam o Tratado Comercial do Sul, do Mercosul, e nós temos observado que as discussões ali norteiam geralmente para o ponto de vista político e ideológico, que não contempla muito mais a questão comercial para o qual o bloco fora formado. Então o Brasil precisa urgentemente rever essa posição. Agora eu disse que nós temos como recuperar. O Brasil precisa acelerar o entendimento com o mercado comum europeu. E aí talvez nós tenhamos um balanceamento deste império que se forma de 40% do PIB mundial com o novo Tratado do Pacífico. O senhor concorda, deputado Daniel Coelho? Plenamente, eu acho que essa posição ideológica, e esse é o problema do Brasil, de fazer um entendimento com países bolivarianos, países que estão muito mais preocupados na perpetuação, no poder desse grupo hoje que domina a Argentina, a Bolívia, a Venezuela, Cuba. O Brasil está se alinhando com o que há de mais atrasado na economia global. Nós precisamos deixar as posições ideológicas de lado. Quando você faz política internacional e você está cuidando de comércio exterior, você tem que trazer divisas para o país. Não cabe fazer distinção ideológica. É evidente que quem tem mercado e quem tem potencial para o produto brasileiro é o mercado americano e não o cubano. A gente tem que estar alinhado com a comunidade europeia e não com a Venezuela. Quer dizer, nós precisamos pensar em trazer divisas, gerar empregos e gerar riqueza para o país. É evidente que nós perdemos oportunidade nesses 12 anos, é evidente que esse formato de nos isolarmos junto ao Mercosul, ele foi ruim para o Brasil. É só a gente observar as taxas de crescimento
países que não têm o nosso potencial econômico, que não têm a nossa capacidade produtiva, como Colômbia e Peru, estão recuperando suas economias e têm taxas de crescimento elevadas nessa última década, enquanto o PIB brasileiro está andando para trás, nosso PIB vai recuar esse ano. Não dá para admitir que Peru ou Colômbia estejam crescendo em um momento econômico melhor do que o nosso. Mas por que Peru e Colômbia estão no melhor momento? Porque eles se alinharam a mercados promissores. Agora, com essa abertura não só aos Estados Unidos, Canadá e México, mas também aos países do lado da Ásia e do Pacífico, o potencial desses países é imenso. Então, acho que o Brasil precisa abandonar a posição ideológica e começar a pensar em um formato de política internacional que traga benefícios à população brasileira. Essa discussão ideológica é um atraso para o país, eu concordo plenamente com o deputado. Acho que nós precisamos redirecionar os nossos esforços e não podemos estar aí tendo uma convivência, inclusive privilegiando países que não comungam dos mesmos princípios que nós temos aqui, da democracia, da liberdade de expressão. A gente está vendo, inclusive, agora na Venezuela, a Venezuela recusando o acompanhamento do TSE e do Brasil para as eleições que lá acontecem. Então, o Brasil não pode estar alinhado com esse tipo de país, a gente precisa estar pensando, sim, em como trazer divisas para a gente. Então, era para a gente estar olhando aí para o NAFTA, Comunidade Europeia, Japão, como estão fazendo países como Colômbia e Peru. Pois é, com relação ao Mercosul, tem duas questões. Uma das questões que o senhor falou uma parte de uma frase que eu ouvi também de um líder empresarial, que diz que o Brasil tem uma postura beneficente com relação aos países vizinhos. O Brasil é o país mais rico do bloco, né, do Mercosul, mas na verdade, devia visar o bem interno, o bem da economia nacional e não dos outros países. Mas também não existe um outro lado do Mercosul, que seria hoje as negociações unilaterais são eventuais, as grandes negociações são em bloco. O Mercosul não fortaleceria ou não a posição do país? O potencial econômico do Mercosul por si só não leva a este nível do Tratado do Pacífico. Nós temos 4% do PIB mundial. O Brasil exporta para o Mercosul 20 bilhões ano e importa 17 bilhões. Quer dizer, há um equilíbrio aqui. E disseste muito bem, o Brasil hoje tem uma política de mãezona destes países latino-americanos. O presidente Lula, lá no começo do seu primeiro governo, ele direcionou a política externa brasileira neste rumo, quando ele buscou uma aproximação com os países da América Central e, sobretudo, da costa atlântica da África. Isso da diplomacia, é necessária. Agora, nós não podemos colocar os nossos interesses econômicos sobre um direcionamento de inter-relação do Brasil neste contexto. Nós precisamos pensar maior. O Brasil, nós estamos aí. É uma possibilidade muito grande que a Colômbia, um importante parceiro comercial nosso, vá para o Tratado do Pacífico. A Coreia e Taiwan e outros países. Aí, então, nós estaríamos falando de metade do PIB mundial. E nós ficamos patinando aqui numa discussão de 4% do PIB. Então, nós não tem como alargar a fronteira de exportação, a fronteira econômica do Brasil neste contexto. E disse, alguns anos atrás, quando o Brasil se recusou a uma discussão mais profunda no NAFTA, disse uma autoridade americana de que se o Brasil continuasse neste rumo, nós iríamos vender nossos produtos na Patagônia. Quer dizer, no deserto. Não tem ninguém para comprar. Exato. E nós estamos caminhando para isso. O Brasil tem, nos últimos 12 anos, adotado uma política equivocada nas relações internacionais, quando o Brasil insiste em ter uma relação amistosa com regimes e com países que não respeitam os direitos humanos, que não respeitam a liberdade de informação, de imprensa. Então, essa política tem que ser revista. E o Brasil leva a política econômica nesse contexto. Quer dizer, nós estamos pensando economia com as cores da ideologia de plantão no governo atual do Brasil. Deputado Daniel Coelho, o senhor acredita que o Brasil tem força por si mesmo de conseguir negociar com... Porque agora é negociar com a União Europeia, com o Transpacífico, quer dizer, um bloco não fortaleceria ou não?
O bloco poderia fortalecer se você tivesse dentro desse bloco objetivos comuns, mas a formação desse bloco e o principal parceiro dele, que é a Argentina, também tem uma posição ideológica equivocada. Então, Uruguai e Paraguai representam muito pouco para o tamanho do bloco e para o potencial do Brasil. Menos de 0,5%. Menos de 0,5%, é insignificante. A população do Uruguai é menor do que a população da região metropolitana do Recife, da minha cidade. Então, a gente está falando aí de algo completamente inexpressivo. A Argentina numa posição equivocada, Brasil numa posição equivocada, nós buscamos o isolamento. O NAFTA, que é o bloco da América do Norte com México, Argentina, México, Estados Unidos e Canadá, tentou, como o deputado Edinho falou, uma aproximação com o Brasil. O Brasil estaria muito melhor alinhado com esses países do que numa relação com os nossos vizinhos mais próximos. Se pudéssemos fazer em conjunto um alinhamento do Mercosul com o NAFTA e agora com esse bloco que ultrapassa o Pacífico e chega na Ásia, estaríamos bem posicionados. Mas se houver resistência da Argentina e demais países do Mercosul, acho que o Brasil não deveria se prender a isso. Em tese, o Mercosul é importante, mas ele não pode nos prender ao passado. A gente tem que olhar para frente. Não tenho nenhuma dúvida de que o NAFTA tem interesse em negociar com o Brasil, que a comunidade europeia tem interesse em negociar com o Brasil. Nós somos, ainda com todas as dificuldades que estamos vivendo, ainda somos uma das 10 maiores economias do planeta. Então, eles têm interesse de negociar conosco. Agora, a gente precisa quebrar esses laços ideológicos, essa megalomania, porque eu acho que o Brasil sofreu de um problema de megalomania num certo momento, principalmente no início do governo Lula, quando tentou-se vender um Brasil império, um Brasil até imperialista, que ultrapassava as fronteiras do Atlântico e chegava à África como país salvador, né, como aquele que queria retribuir aos africanos todas as dificuldades sofridas ao longo dos tempos. O Brasil ainda tem muitos problemas internos. A gente não pode querer fazer esse jogo internacional, como faz, por exemplo, os Estados Unidos ou a Alemanha, de querer auxiliar e resolver o problema de outros países. Como é que o Brasil está resolvendo problemas estruturais de Cuba, por exemplo, ou o metrô de Caracas, quando a gente não tem metrô nas grandes capitais brasileiras? A gente tem problema de transporte público no Rio, no Recife, em Salvador, em São Paulo. Nós vamos resolver o problema do metrô de Caracas? Essa posição está equivocada. O Brasil precisa primeiro resolver seus problemas, se fortalecer, fazer aliança com economias que estejam em boas condições. Muito pelo contrário, quer dizer, a gente está precisando de ajuda e não está indo lá fora resolver o problema dos outros. Eu acho que essa megalomania desse Brasil que vai ajudar o mundo nos atrapalhou bastante. Então, realmente é preciso redirecionar a política internacional para que a gente aí passe a ter uma aliança com quem tem algo a nos oferecer, e eu vejo isso na comunidade europeia e nos países que integram o NAFTA. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta aqui conversando sobre quais os próximos passos. Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo o Tratado Internacional Transpacífico com os deputados Edio Lopes, do PMDB de Roraima, e Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco. Deputado Daniel Coelho, o deputado Edio Lopes citou a União Europeia, que o Brasil deveria se voltar a buscar um acordo com a União Europeia. Isso seria melhor do que tentar um acordo com esse grupo do Transpacífico? As duas coisas? Como é que o senhor vê os próximos passos do país? Eu acho que as duas coisas. Você não precisa necessariamente fechar as portas. Quanto mais acordos internacionais nós tivermos e quanto mais nós buscarmos o livre comércio, melhor para o Brasil. A gente hoje vive uma situação absurda. Eu quero, por exemplo, falar aqui um pouco de café. Hoje está na moda essas cápsulazinhas de café expresso. O Brasil está importando isso da Suíça, porque nós temos tantas barreiras hoje tarifárias. O Brasil produz o café em grãos aqui, mas nós não podemos importar para fazer o blend. É um grão diferente que vem da Colômbia, então o cara leva isso para a Suíça para poder botar numa cápsula, né, e aí vender para a gente uma unidade de cápsula ao preço que a gente vende uma saca de café. Então, nós precisamos ter um formato mais inteligente da nossa política internacional e principalmente das tarifas. Deixar que o comércio aconteça, deixar a livre iniciativa, nos alinharmos com economias da comunidade europeia, do NAFTA, desse Transpacífico. Então, eu acho que o que a gente precisa é perder esse viés ideológico, esquecer essa posição de fortalecer esses governos bolivarianos da América do Sul e pensar no povo brasileiro. Isso é uma coisa muito simples. Não vejo contradição
em fazermos acordos com a comunidade europeia e deixar por isso de discutir com o Transpacífico, com o NAFTA. O que a gente precisa é ter coragem, em algum momento, de contrariar os interesses do próprio Mercosul. Não dá para a gente continuar preso a um bloco que quer se isolar. Se você acompanhar a posição da Argentina, é uma posição de isolamento. A Argentina é um país que há 30 anos atrás era um país próspero, um país que ia no caminho do desenvolvimento e está completamente perdido. Quer dizer, nós vamos morrer abraçados com quem está no caminho errado, no caminho da perdição. Fala-se muito do eixo da perdição hoje na América Latina. Esse eixo da perdição é composto por Argentina, Brasil, Cuba e Venezuela. Quer dizer, nós estamos nos aliando com quem está andando para trás. Se esses países estivessem numa boa posição, a gente estaria vendo aí crescimento econômico nesses locais, liberdade de expressão, mas não é isso que a gente observa. Então, não só do ponto de vista econômico, mas até dos valores e princípios democráticos, o Brasil ele está numa posição completamente equivocada e acho que nós poderíamos sim nos aliar com a comunidade europeia, mas também com o Transpacífico. Acho que uma coisa não está em detrimento da outra. Eu não acharei, não me surpreenderei se ver, por exemplo, esse bloco que hoje está formado do Transpacífico em breve fazer um acordo com a comunidade europeia e você passar a ter um comércio global acontecendo livremente e o Brasil completamente fora disso, isolado, preso nesse eixo da perdição. Pois é, deputado, quando o senhor fala na integração com outros blocos, na negociação com outros blocos, um dos problemas do Brasil é que o Brasil é considerado um país extremamente protecionista, né? Quando foi na negociação do NAFTA, já o Brasil, uma das questões levantadas é que a gente não poderia baixar barreiras para setores que ainda são fragilizados, né? O setor de manufaturas no Brasil é um setor que está encolhendo, né? E pode encolher mais 5% com esse acordo. Como é que o senhor vê? Dá para abrir mão das nossas barreiras tarifárias? A nossa agricultura, a nossa indústria, eles resistem? Veja bem, a situação do Brasil hoje é a situação daquele doente, daquele paciente que resiste aí ao médico fazer a cirurgia. Hoje, naquele momento, o Brasil ainda teria algumas alternativas que, se bem explorada naquele momento, nós poderíamos contrabalançar a não ida do Brasil para o tratado dos Estados Unidos, Canadá e México. Hoje não. Hoje é aquele doente que tem que ir. Ele, por bem ou por mal, ele tem que ir ao centro cirúrgico fazer a cirurgia. O Brasil hoje não está em condições, com a feitura do novo bloco, veja bem como está estabelecido isso. Nós temos o bloco do Pacífico com algo superior a 40% do PIB. Nós temos o mercado comum europeu com mais 22, 23, 25% do PIB. Nós estamos no Mercosul com 4%. E temos a China sem nós sabermos para onde a China vai pender, porque a China vai chegar um momento de que ela também terá obrigatoriamente que estar na situação daquele doente que é o Brasil hoje que não quer ir ao centro cirúrgico. E se a China pender para o Tratado do Pacífico, aí então nós estaremos falando de um bloco econômico com tarifas estabelecidas, com regramentos estabelecidos em comum, de algo acima de 60%, 70% do PIB internacional, do PIB mundial. Então o Brasil não tem mais como se dar o luxo de dizer que não vai derrubar as suas barreiras tarifárias. O Brasil precisa fazer isso com urgência. E eu dizia no intervalo da questão da frouxidão da política de fronteiras do Brasil. O Brasil hoje arca com um prejuízo da ordem de 100 bilhões de reais em contrabando que entra pelas fronteiras do Mercosul, sobretudo. São prejuízos aí inclusos a queda na arrecadação, no nosso fisco, a indústria nacional, e eu não estou aqui valorando o prejuízo que essa frouxidão nas nossas fronteiras dá ao emprego nacional. 100 bilhões de reais por ano é o que o Brasil hoje tem como prejuízo por não ter uma política enérgica nas suas fronteiras. As nossas fronteiras estão abertas, as nossas fronteiras entram tudo que esses países querem botar para cá. Só com cigarro nós tomamos prejuízo da ordem de 8 bilhões de reais por ano, só no fisco. E a principal indústria de cigarro que entra aqui é do Paraguai, cuja indústria local, 40% da indústria de cigarros que vem para cá é de propriedade do atual presidente do Paraguai. Então, essa política de mãezona do Brasil, dos países do Cone Sul, essa política de frouxidão do Brasil, o Brasil precisa ser mais enérgico. Nós estamos discutindo aqui
um déficit no orçamento de 2016 da ordem de 30 ou 40 bilhões de reais. E o Brasil, com a sua política de mãezona, política frouxa, relapsa, omissa de fronteira, nós estamos tendo um prejuízo de 100 bilhões de reais por ano. O Brasil precisa rever tudo isso. Agora, precisamos urgente reconstruirmos e pavimentarmos o caminho que nos leve ou ao mercado comum europeu ou ao novo Tratado do Pacífico. Um dos dois nós teremos que ir para lá, com queda, sem queda, de qualquer jeito temos que ir. Senão, nós vamos ficar, aí sim, vamos ter de procurar compradores para as nossas mercadorias na Patagônia, como disse aquela autoridade americana alguns anos atrás. Uma das coisas que está se comentando sobre esse acordo transpacífico é que ele beneficia demais os países já desenvolvidos e limita a atuação e as armas de negociação do comércio exterior dos países menores, que também compõem o acordo. Uma das cláusulas que esse acordo impõe, uma cláusula que hoje, mesmo a OMC já impõe aos países que fazem parte dela, é a questão das patentes. E as patentes são vistas como um instrumento aí fundamental de desenvolvimento da indústria, da manufatura. Eu gostaria de saber se os senhores acham que o Brasil também... E o Brasil tem sofrido muitas derrotas nesse setor, é um setor que está sendo perdendo muito espaço para a agricultura, para a pecuária, até na política econômica. Seria o caso do país também ter que repensar sua política industrial, sua política econômica interna? O Brasil, a política atual equivocada desindustrializou o Brasil. Se você percebeu o que ocorre nos últimos 12 anos, o Brasil ele regrediu talvez ao início do século passado. Hoje o Brasil ele tem praticamente na sua pauta de exportações o setor primário. Nós só temos hoje o agronegócio. Nós viramos um fazendão da República Velha. Nós estamos vendendo comida como nós vendíamos na época do Império. Vamos voltar lá para trás. O que a gente está fazendo? Vendendo comida para o mundo e às vezes importando a comida beneficiada. Quer dizer, o exemplo que eu dei do café, a gente vende o café bruto para comprar cápsulazinha da Suíça. O Brasil está numa política completamente equivocada. Isso por alguns motivos. Não só pela política internacional, que é equivocada, mas também por uma carga tributária, por uma burocratização, por uma legislação com muito pouca flexibilidade para o investimento. Nesse mundo globalizado, o capital ele não tem amor à bandeira ou a cores. O capital vai aonde há o interesse. Nós precisamos atrair capital para o Brasil, nós precisamos gerar emprego aqui. Se o Brasil cria dificuldade para o empreendedor, para a produção, se ele tem uma taxa, se ele tem um custo de imposto mais alto do que seus concorrentes, as empresas, as multinacionais, elas do mesmo jeito que podem estar produzindo no Brasil, elas vão produzir na China, elas vão produzir na Índia, elas podem produzir nos nossos vizinhos, no Chile, elas podem ir à Colômbia. Então, não adianta você querer ter política protecionista. O que a gente precisa é da liberdade, é dar incentivo à produção aqui. Nós não podemos achar que no mundo globalizado hoje, com o valor agregado que se tem à indústria e à tecnologia, que nós vamos prosperar como nação simplesmente com o agronegócio. O agronegócio é importante, ele traz divisas para o país. O Brasil precisa ter uma atenção especial para o agronegócio, mas não é só isso. Até porque as grandes capitais elas hoje têm um problema imenso social e econômico, exatamente porque o crescimento está todo nessa região do Centro-Oeste. As grandes cidades do Nordeste, elas hoje vivem o maior índice de violência da história. O Nordeste está com um problema imenso de violência em decorrência do desemprego. Deputado Edio, o senhor acredita que o acordo vai puxar essas empresas que poderiam se instalar no Brasil, investir no Brasil, elas podem ser atraídas pelos países que fazem parte desse acordo? Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. O Tratado do Pacífico, o presidente americano anunciou de que poderá botar por terra algo ao redor de 18 mil tarifas de impostos dentre os 12 países que congregam o Tratado do Pacífico. Quando se tem uma isenção fiscal dessa ou uma queda de impostos e tarifas dessa natureza, é óbvio que o capital, como disse o Coelho, o capital vai procurar abrigo onde o custo é menor. E fazer parte desse grupo deve valer a pena. Com certeza, o Brasil precisa tomar uma decisão. Ou vai para o mercado comum europeu, ou vai
para o Tratado do Pacífico. O Brasil não tem mais como continuar aqui exportando 20 bilhões por ano para o Mercosul e importando 17 bilhões. Isso é muito pouco para a economia nacional. E falaste bem quanto às patentes. Eis aí uma grande trava no desenvolvimento deste país. Enquanto os americanos expedem um pedido de patente de um invento, em 6 meses, nós demoramos absurdos 10, 15 anos para concluir um processo de pedido de patente. Isso é um absurdo, isso é um crime que se faz com aqueles que criam, que inventam, que descobrem neste país. É mais fácil você pegar algo que você inventou aqui no Brasil e patentear nos Estados Unidos, levar todos os royalties que advirão desse invento para os Estados Unidos e não aqui. Isso é um absurdo. Este país precisa repensar a sua forma, os seus critérios de avaliação nesse contexto. O Brasil não pode continuar sendo o país do começo da República Velha. Nós hoje, ele disse bem, nós hoje transformamos a economia do Brasil numa grande fazenda, num fazendão da época dos primeiros presidentes da República Velha. Muito obrigada, deputado Edio Lopes. Muito obrigada, deputado Daniel Coelho. O Brasil em Debate termina aqui, mas você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.